Bem, com muito prazer recebendo o senador Oriovisto Guimarães. Estava falando um pouco antes com o senador, nascido em Batatais, aqui no interior de São Paulo. Eu tenho um livro sobre o estado de São Paulo. Eu nasci no interior, em São José do Rio Preto, e passei até uma vez estudando as questões lá de Batatais. Vi que o senhor, com seu pai, né, quando o seu pai vai para o Paraná, né, e já nos anos 40, né, e aí depois toda a vida do senhor aí no estado do Paraná, com um empresário de muito êxito. E a primeira questão que eu pergunto ao senhor, e agradecendo ao senhor ter aceito o convite, por que de empresário o senhor foi para a política? Eu não vou falar ser político, porque eu concordo com o senhor, eu sempre digo também, político não é profissão. Mas como é que do mundo empresarial o senhor foi para a política? Olha, Marco, na minha casa, desde que eu era criança, havia muita discussão. Naquele tempo, felizmente, não havia televisão, né? Nem internet. Então, a nossa diversão à noite era escutar a conversa dos adultos. E, invariavelmente, na minha casa sempre tinha muita conversa sobre a política da época, que era lá desde 1950 que eu acompanho a política ainda como criança. Aí eu vim para Curitiba, participei de movimentos estudantis aqui, na época da ditadura, aquela briga toda, né? Eu estava no congresso de Biúne, aquele congresso da Uni, e naquele tempo a realidade era completamente diferente, não é? Sim. O mundo inteiro era diferente, né? Nós tínhamos manifestações em Paris, nós tínhamos aquele Von Bedite, enfim, o mundo todo passava por uma transformação muito importante, cultural, inclusive. E aí eu cheguei a uma certa idade, que eu me casei, tive 3 filhos, e fui ser professor de cursinho preparatório para vestibular. Dava aulas de matemática e de física, e cursava engenharia e economia. E depois montei, junto com alguns sócios, professores também, um cursinho, que era o curso positivo na época. Esse cursinho foi muito bem sucedido, e aí a vida empresarial me capturou por completo. E lá eu fiquei 40 anos. Esse cursinho virou depois uma universidade da qual eu fui reitor, teve também escolas de educação básica. E, finalmente, há alguns anos atrás, há uns 7 anos atrás, eu parei totalmente com a minha atividade empresarial, passei a minha parte na sociedade que eu tinha para os meus filhos e tinha ainda muita energia, muita vontade de fazer as coisas e achei que era um bom momento de fazer um trabalho voluntário por esse país. E disse isso na minha campanha ao Senado. Eu serei candidato uma única vez e depois não serei candidato a mais nada, até porque já nem tenho mais, já não terei mais idade, né? Ou talvez tenha, mas eu acho que uma vez chega. 8 anos de mandato de senador é muito longo. Acho que deveria ser 4. 8 é muito longo, mas, enfim, fui eleito para 8 anos, vou cumprir os 8 anos. E assim, eu estou político, eu não sou político, eu estou político por esse período e faço isso por vontade de mudar um pouco a cara do país, né? E pensar em algumas reformas estruturantes, tanto no aspecto ético como no aspecto econômico, que eu acho que há muito o que fazer para esse país. Justamente o senhor falou de mudança. O senhor faz parte do grupo Muda Senado, né? Verdade. E por que o senhor faz parte do grupo? O que deseja o grupo e por que ele é importante para o Senado Federal e para a política brasileira? Olha, basicamente esse grupo se formou em função de uma pauta comum que nós temos, que é a pauta ética. Notadamente, 2 pontos: o fim do foro privilegiado, cujo autor desse projeto foi o senador Álvaro Dias, que é aqui do Paraná também. Esse projeto foi aprovado por unanimidade no Senado Federal, na legislatura anterior, não foi agora quando eu entrei. Quando eu entrei, já estava aprovado pelo Senado. Foi para a Câmara dos Deputados e lá ele não foi à votação até hoje. Havia, na época em que ele foi aprovado no Senado, um movimento enorme no Brasil afora, e eu considero isso, Vila, um projeto extremamente importante. Se fizermos um pequeno raciocínio, vamos ver o efeito que isso vai ter na política brasileira. Nós temos quase uma centena de parlamentares, isso só no Congresso Nacional,
fora as assembleias legislativas e tudo mais, que estão sendo processados com coleções de processos, por desvio de dinheiro, por, enfim, por vários crimes. E esses processos simplesmente não andam em função do foro privilegiado. Eles só podem ser julgados em tribunais especiais, no caso dos congressistas, o STF. E lá a coisa não anda. Se esses processos fossem para a primeira instância, esses parlamentares seriam condenados em primeira instância, e assim que condenados em segunda instância, combinados com a lei da ficha limpa, sairiam da política. Então você retiraria em curto espaço de tempo figuras ilustres que você tem na política brasileira hoje, sairiam do cenário político. Seria um desinfetante na política. É extremamente importante. Mas o Rodrigo Maia engavetou esse projeto e não coloca em votação. E ele não coloca, obviamente, atendendo a pedidos das partes interessadas, e ele também é interessado. Outra pauta que nos une nesse grupo é a questão da prisão em segunda instância. Eu, assim que entrei no início de 2019, o Supremo ainda entendia que a prisão deveria ser em segunda instância, mas mesmo assim eu fiz uma PEC propondo que a prisão em segunda instância passasse a fazer parte da Constituição. Temos feito de tudo de lá para cá e também é uma pauta que não anda. Tá? E, pelo contrário, a pauta que anda, assim como aquelas 10 medidas contra a corrupção também nunca andaram, a pauta que anda é a pauta que suaviza as punições, que permite uma maior desenvoltura para aqueles que fazem mau uso do dinheiro público, né? No nosso famoso patrimonialismo. Essa é a pauta que nos une. Nós temos diferenças em outras pautas, mas a pauta ética é o que fundou, é que formatou o grupo. Agora, deixa eu colocar uma questão para o senhor, que é uma questão polêmica aí, porque envolve o presidente do Congresso, que pela Constituição é o presidente do Senado, envolve o regimento do Senado Federal, e envolve também provavelmente, o próprio Supremo Tribunal Federal, aí depende das interpretações, que é a questão da reeleição do presidente do Senado. Pela minha leitura, como um simples, não sou um advogado, sou um historiador, aqui não é permitido a reeleição, assim como na Câmara dos Deputados, né? E a Constituição mostra isso também em relação a essa questão. Como é que o senhor analisa, qual é a posição do senhor sobre a reeleição do senhor Davi Alcolumbre? Eu sou radicalmente contrário. Eu redigi, inclusive, uma carta aberta ao Davi Alcolumbre, publiquei nos jornais. É um absurdo. Se você lê, não precisa ser advogado, eu também não sou advogado, sou economista, gosto muito de matemática, de filosofia, gosto de escrever, mas não sou advogado. Mas está lá, artigo 57, parágrafo 4º da Constituição. Ela veda expressamente a reeleição. Quando se muda de legislatura, vale dizer, quando se elege um novo presidente da República, quem estava na presidência das duas casas legislativas, por uma interpretação feita lá atrás pelo próprio Congresso, se admite a reeleição. Mas durante a mesma legislatura, que é o caso agora, está claramente escrito na Constituição que não pode haver reeleição. Tá? Juntado a esse fato, como eu votei para o Davi Alcolumbre lá atrás, porque eu não queria o Renan Calheiros, agora eu faço questão absoluta que não seja o Davi. Tá? Mesmo que ele pudesse ser candidato, eu não votaria nele. Eu e alguns outros. Mas ele é, enquanto presidente do Senado, eu tenho que reconhecer, um grande despachante. Atende muito bem aos interesses regionais de todos os senadores. E por isso mesmo tem o apoio da maioria. Tá? Trabalha bem politicamente com o governo Bolsonaro, é muito entrosado, consegue verbas para os estados, essa coisa toda. E se ele tiver uma chance legal, um caminho legal para ser candidato novamente, a possibilidade dele ser reeleito é enorme. Mas para isso teríamos que mudar a Constituição. A senadora Rose de Freitas fez a proposta dessa PEC, mas acredito que a PEC não passa. Não há nem tempo mais para isso.
e ela poderia eventualmente passar no Senado, mas na Câmara dos Deputados não há a menor chance que ela passe. Então, legalmente, ele está impedido. Ele tenta uma manobra via Supremo, mas acho que o Supremo não vai se prestar a um trabalho tão ridículo de contrariar o que está patente e claro na Constituição. Já que o senhor falou em Supremo, eu ia perguntar antes uma questão, mas vou deixar para mais à frente. Como é que o senhor avaliou a indicação do senhor Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal? Eu avaliei com muita preocupação. Primeiro porque, a exemplo do que já aconteceu com o PGR, com o Procurador-Geral da República, Bolsonaro o pegou não de uma lista tríplice, né? Estou falando do Aras, né? E o Aras foi uma pessoa que eu entrevistei, ele foi fazer a sabatina no Senado, conversou comigo, conversou com vários, acho que ele conversou com todos os senadores, e eu questionei a ele, por exemplo, uma pergunta que eu fiz a ele, com muita clareza: como é que o senhor vê a Lava Jato? Ele disse: um exemplo, uma coisa fantástica, quero levar essa experiência para todos os estados brasileiros, quero descentralizar e tal. O que ele fez é exatamente o oposto disso, né? Ele quer acabar com a Lava Jato. Então, eu fico muito preocupado com a indicação política. O método que é usado para se indicar o ministro do Supremo é muito ruim, porque o Lula teve os seus ministros, né? O caso do Toffoli e outros. Historicamente, você que gosta de história sabe como é que essas indicações são. Há um compromisso que fica. A maneira como foi conduzido isso, para mim, cheirou muito mal. Foi num jantar na casa do Gilmar Mendes com Toffoli, foi num jogo de futebol à tarde, quer dizer, aquela composição de governo de pesos e contrapesos, de poderes independentes que um limita o outro, uma certa separação dos poderes para que a democracia, né, seja feita de terno e gravata, pelo menos bem vestida, acabou, foi feita com camiseta de futebol, junta todo mundo e fica a defesa de interesses que não são nem um pouco republicanos, né? Compromissos que não gosto. Eu questionei na sabatina do agora já ministro Cássio Nunes, eu perguntei se ele conhecia se ele foi levado até o Bolsonaro pelas mãos daquele advogado do Bolsonaro que escondia lá o Queiroz, o Assef, uma coisa assim, né? Isso, Frederico Assef, conhecido como o Anjo. O Anjo, então. Perguntei se ele foi levado pelas mãos dele, se ele foi levado pelas mãos do senador Flávio Bolsonaro, e ele disse que não. Ele disse que ninguém, absolutamente ninguém, pediu por ele para o Bolsonaro, que foi uma decisão do Bolsonaro, que ele estava pleiteando o STJ e não o STF, e o Bolsonaro soube dele e o escolheu para o STF. Tenho que aceitar como verdadeira a resposta, mas muito incomodado com isso tudo. Deixa eu perguntar para o senhor, pegando essa questão, muitas vezes o Congresso Nacional, as duas casas, a Câmara e o Senado, tem muitas questões da Constituição de 88 que não foram regulamentadas. Mesmo assim, a Constituição já teve 107 emendas, que é um caso estranhíssimo. Então, por exemplo, o impeachment. Não está regulamentado muitas das questões do impeachment, que está na Lei 1079, que é de 10 de abril de 1950, que regulava o impeachment da Constituição de 46. E lá para cá, tivemos a Constituição de 67, a emenda constitucional número 1 de 69 e agora a Constituição de 88. E quando surge divergências, fala assim, o Supremo resolve, como em 1992, como em 2016. Acabou o Supremo fazendo rito, mas não é papel do Supremo, mas ele também é chamado, e numa linguagem popular, precisa entrar em campo, né? Na questão da designação de ministro para o Supremo Tribunal Federal, vamos deixar de lado o STJ, não seria interessante discutir a questão da forma? Há propostas de que sejam indicados pelo Congresso, uma parte pelo presidente da República, outra pela OAB, a proposta de limitar o mandato do ministro, tal qual tem na Europa, não é uma jabuticaba, tem na Europa. Como é que o senhor avalia essas ideias que estão surgindo? Porque aí a gente deixa de exclusivamente ficar no nome, né, e no método e reforma constitucionalmente essa questão, né? Eu adoro essa ideia, eu sou totalmente defensor dessa ideia. Nós temos lá um projeto já feito pelo senador Lazier Martins, que é do Rio Grande do Sul, que trata exatamente desse assunto.
mas que, como todas as ideias boas que tentam mudar a cara do nosso país, Vila, te confesso, fui para o Senado, como te disse, para tentar ajudar a mudar o jeito que o Brasil é governado. E nós temos que mudar a receita, porque, fazendo uma comparação que eu fiz muito na minha campanha, as pessoas entenderam. Se nós fôssemos uma cozinha, nós temos um livro de receita. Você troca o cozinheiro 500 vezes, mas a receita é sempre a mesma. A comida será sempre a mesma, o resultado será sempre o mesmo. Para você alterar esse país, é preciso mexer, é preciso fazer as famosas reformas. Não é? Isso que você está falando é uma reforma da Constituição. É uma reforma de como o ministro do Supremo vai ser indicado, de quanto tempo ele vai poder ficar lá. Por exemplo, o Lazier Martins propõe uma lista tríplice, um que seria indicado pela OAB, outro pelo próprio Supremo e outro pela Procuradoria-Geral da República, pelos procuradores. Dessa lista tríplice, coloca uma série de condições, notório saber, aquela coisa toda, que tenha passado em concurso de juiz, pelo menos, né? Que tenha uma carreira e tal. E daí, dessa lista tríplice, o presidente indica, o Senado sabatina, e daí ele vai para lá. Eu acho ótimo. Melhoraria muito, deixaria de ser uma indicação 100% política, como é hoje. Né? Então, hoje é uma coisa assim, de repente, se o filho do presidente é amigo de um candidato, está decidido o que é melhor para a nação. E ele vai ficar lá por quantos anos, meu Deus? Ele tem 48, vai ficar até os 75, estamos falando aí de 27 anos, Exato. Então, não é nas contas. E isso vai atingir os nossos filhos, os nossos netos, as decisões monocráticas. Eu tenho uma outra reforma que eu adoraria fazer no judiciário, relativamente ao Supremo, é disciplinar as decisões monocráticas. Eu tenho uma PEC sobre isso, vou reapresentar agora. Não, eu não quero terminar com elas, mas deixá-las para casos muito específicos. Hoje, você veja, acontece um absurdo assim, 513 deputados aprovam uma lei, 81 senadores aprovam uma lei, o presidente da República homologa essa lei, o único ministro do Supremo, sozinho, resolve dizer que a lei é inconstitucional liminarmente por decisão monocrática. E ele suspende essa lei por 4, 5, tem coisa que está suspensa há 10 anos e o Supremo não se pronuncia. Então, nosso sistema judiciário precisa ser reformulado, nosso sistema político precisa ser reformulado, enfim, nós temos reformas grandes a fazer nesse país. O senhor, eu estava fazendo um levantamento, a questão do voto aberto aí no Senado. Essa questão teve muito presente em fevereiro do ano passado, quando da eleição para presidente do Senado, né? Naqueles 2 dias, 1, 2 de fevereiro, eu acabei acompanhando as 2 sessões, aconteceu de tudo, senadora pegando documentos da mesa diretora e saindo, depois resolveu sentar na mesa, era uma bagunça total. A menina que roubava pastas. Aconteceu de tudo um pouco. Aí muitos senadores, já quase boa parte desses do Muda Senado, falaram o seguinte, olha, vamos fazer voto aberto. E ao falar em voto aberto, modificava o resultado da eleição, porque tinha muitos votos envergonhados, secretos e envergonhados. E o voto aberto ia apresentar o senador para os seus eleitores, ia falar, ele votou nesse, ou ele votou naquele e tal. Como é que o senhor defende essa questão do voto aberto? É para todas as questões? É para algumas delas? Como é que essa questão, senador? Vila, esse assunto é mais complexo do que parece à primeira vista. Sim. Em algumas questões, eu sou totalmente partidário do voto aberto. Por exemplo, a presidência do Senado, eu acho que tem que ser um voto aberto. O eleitor tem o direito de saber se eu estou apoiando o Davi Alcolumbre, se ele gosta da política do Davi Alcolumbre, se eu estou validando isso ou não. Eu acho que isso deveria ser aberto. Outras questões, por exemplo, como a indicação de um ministro para o STF, eu já sou partidário do voto secreto. Porque isso pode ter consequências. Pode ter consequências. E tem outras questões também delicadas, como Banco Central e outras coisas assim, que eu acho que deveria ser mantido o voto secreto. Mas são poucas as ocasiões em que eu acho que o voto deveria ser secreto. Em 90% ou mais delas, eu acho que deveria ser aberto. O senhor tocou na questão da Lava Jato, né, em certo momento da nossa conversa. Como é que o senhor avalia a Lava Jato
ao longo, ela começou em março de 2014, e nesse processo, agora já até 2020, e as questões mais recentes que envolvem o presidente da República e envolve o novo Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras. Pois olha, Vila, uma coisa a gente tem que estabelecer de início. A Lava Jato é um marco na história desse país. Foi a primeira vez que se enfrentou claramente o Estado patrimonialista brasileiro. Esse conluio que o Fernando Henrique define muito bem entre grandes empresas e políticos. Né? Ficou mais que provado que se usou isso de maneira absurda, não é? Desde o mensalão e tudo mais, para enriquecimento ilícito e para um projeto de poder. É uma forma também de se fazer a revolução através da corrupção. Né? Nós tínhamos as formas clássicas, né? Que, quando eu era jovem, que era a revolução armada, ou então era via democrática. O Brasil inventou uma nova, via corrupção. Você consegue destruir um país, consegue destruir o Supremo, consegue destruir o Legislativo, o Judiciário e consegue destruir o Executivo também. Você consegue corromper tudo. E a população sofre com isso. O dinheiro não vai para a saúde, o dinheiro não vai para a educação, o dinheiro não vai para a segurança, e nós sabemos as consequências quais são. Né? Isso dura um certo tempo, dá um famoso voo de galinha na economia, né? Ou aquela festa que durante a festa é tudo muito bom, muito alegre, mas no dia seguinte vem a ressaca, vem a dor de cabeça, vem a conta para pagar de tudo que foi gasto. O Brasil vive hoje exatamente essa ressaca, com uma dívida que se aproxima de 100% do PIB, né, no estado pré-falimentar, já estava muito difícil antes da pandemia, uma pandemia piorou muito, vivemos um momento terrível no nosso país, fruto dessa história. As coisas não se constroem do dia para a noite. Aliás, você que é historiador, talvez até me ajude numa explicação de onde é que vem esse componente cultural do brasileiro de querer se pendurar no Estado e ter benesses. Né? Isso tanto por parte do empresariado, como por parte do funcionalismo público, não todo. Existem professores, soldados, gente que combate. A grande maioria do funcionalismo público ganha pouco e ganha mal, mas tem uma casta que ganha bem, que tem privilégios e que adora esses privilégios, nos quais se incluem os políticos, claro. Bom, Lava Jato, um marco que muda a história do Brasil, que enche o país de esperança. Bolsonaro é eleito muito em função desse estado de PT nunca mais, não é? Ele foi muito mais uma negação do PT e das práticas do PT na política do que propriamente pelos méritos dele. O povo já não aguentava mais daquilo que estava acontecendo. E o Bolsonaro convida Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. Não é? Então, vai acabar a corrupção, vou endireitar tudo. Essa era a bandeira do Bolsonaro desde a eleição, e ela se confirma com a escolha de Moro para ministro da Justiça. Vem a questão do Queiroz, vem a questão das rachadinhas, vem o uso de dados do COAF, vem aquela liminar dada pelo Toffoli impedindo que os dados do COAF fossem usados no processo. O Bolsonaro tira o COAF do Moro e joga para o Ministério da Economia. O Ministério da Economia joga para o Banco Central, lá ele está. Mais tarde, o Pleno do Supremo decide que os dados podem ser usados e a coisa continua. Há a tentativa de interferência na Polícia Federal, claramente escancarada naquela reunião, em que o ministro Salles queria passar a boiada, ficou famosa, em que houve muito nome feio. Moro sai do governo, não quer quebrar o currículo dele, não quer manchar o currículo dele, saiu. Não me conste que seja candidato a nada, pelo contrário, as notícias que eu ouço, parece que ele deve passar um tempo nos Estados Unidos, dando aula lá numa universidade, é o que eu ouço por aqui. E o governo que combatia Centrão, que combatia a corrupção, que queria mudar essa coisa que era um clamor do Brasil, hoje é aliado do Centrão, não é? Totalmente aliado do Centrão. Tanto o líder dele na Câmara como no Senado tem problemas judiciais pendentes, não é? Não estou dizendo que sejam culpados de nada, estou dizendo apenas que tem problemas.
e nós sabemos, é público e notório que tem, é outro governo. É outro governo. Indica um ministro para o Supremo numa condição que eu já disse que não gostei. Enfim, é triste o que acontece. A bandeira de combate à corrupção, eu sinto que foi totalmente abandonada, desprezada pelo governo Bolsonaro. O senhor sempre esteve muito vinculado à educação, né? No começo do nosso bate-papo, o senhor lembrou disso. Como é que o senhor avalia o MEC agora nesse governo? Nós tivemos um ministro que não era brasileiro, tinha dificuldades até com a nossa língua. Depois tivemos um outro ministro que era brasileiro, mas também tinha dificuldades com a língua de Camões. Eu acho que o problema é a língua, deve ser. Aí depois tivemos a indicação de um ministro que teve uma situação desagradável em relação ao currículo, né, que foi questionado. Aí tivemos a aceitação do cargo, inclusive do Paraná, do atual secretário de Educação, aceitou no sábado, mas no domingo voltou atrás, e aí depois foi designado um senhor aqui de São Paulo, do Mackenzie, como novo ministro da Educação. Como é que o senhor avalia a atuação do MEC no governo Bolsonaro? Olha, se não for o maior desastre do governo Bolsonaro, ele empata com o Ministério do Meio Ambiente. Acho que são os dois maiores desastres, né? A diferença é que no Ministério da Educação, como você bem enumerou, houve uma sucessão de desastres, né? De pessoas realmente que não tinham a menor indicação. O primeiro era um discípulo do Olavo de Carvalho, era professor de uma faculdade nossa em Londrina, aqui no Paraná, e eu não o conhecia, mas quando foi para lá, o Olavo de Carvalho indicou, ele foi e deu no que deu, não preciso repetir a história. O segundo, também, todo mundo sabe o que ele pensava e tudo que ele fez, também não preciso repetir a história. Desastre em desastre. O último do Mackenzie, que era quem tinha o melhor currículo, fez declarações terrivelmente homofóbicas, né? Que também perdeu uma grande chance de não falar, pelo menos, né? Se não quisesse se comprometer, ficasse quieto, pelo menos. E eu não vejo ele participando das grandes questões, por exemplo, o Fundeb, que foi extremamente discutido Sim. lá no Senado, ele não participou, né? E não vejo ele fazer grandes defesas, não vejo ele apresentar um programa, ter uma bandeira, enfim. Acho um desastre. O Ministério da Educação do Bolsonaro é um desastre de quando ele assumiu até hoje. O senhor falou em reformas, e vamos pegar uma delas que eu tive ontem falando com o pessoal da área da Receita Federal, conversando, a questão da reforma tributária. A reforma tributária se fala de há muito. Alguns acham que a reforma é só simplificar o pagamento de impostos. Claro que isso é importante, simplificar o pagamento de impostos. Ajuda, mas não é reforma tributária. A reforma tributária é uma coisa mais ampla. O ministro da Economia disse que é mandar ela em etapas. Eu, antes de fazer história, eu fiz economia, mas não acabei o curso. E aprendi algumas coisas. Uma delas é que uma reforma tributária não se via em etapas, você precisa ter o todo, né? Você não pode ser em partes e depois vai montando as partes como se fosse um bolo. Não é assim, vai sair um bolo que vai ser um verdadeiro horror, para usar a imagem do senhor da Receita, daquele que não pode fazer parte de nenhum livro de receita. Como é que o senhor avalia essa questão da reforma tributária, que é uma demanda, anos, passa a década do século XX, passou para o século XXI e nada. Como é que o senhor avalia isso? E por que dessas tantas dificuldades? Então, Vila, olha, eu faço parte da comissão mista que estuda a reforma tributária e participei já de várias reuniões via remoto, todas elas estão sendo via remota, não temos mais reuniões presenciais, e isso está tendo um efeito sobre o funcionamento da nossa democracia que um dia vai precisar ser analisado pelos historiadores. Todos os discursos são enfadonhos e não levam a lugar nenhum. E eu até comecei a estudar esse assunto e aí entrei um pouco na sua área, que é a história, e comecei a analisar os impostos no Brasil desde o Império até os dias de hoje. Vamos simplificar as coisas. Em 65, o governo militar teve uma situação excepcionalmente favorável a ele para fazer uma reforma tributária, porque ele evitava polêmica, ele mandava e as pessoas obedeciam.
Então, se encomendou uma reforma tributária para a Fundação Getúlio Vargas e se fez uma reforma tributária em 65, se não estou enganado, 65 ou 66. Feita essa reforma, ela foi bem, até a Constituinte de 88. Na Constituinte de 88, nós criamos despesas, direitos inúmeros. E, a partir daí, começou a faltar dinheiro e aumentar déficit, e os governos começaram a criar impostos. E vieram as guerras fiscais, temos 26 legislações de ICMS, temos uma arrecadação que já atinge a efetivamente arrecadada 33% do PIB, um certo manicômio tributário, que todo mundo indica, mas onde é que estão os projetos? Onde é que estão? Essa fala enfadonha de intenções eu já não aguento mais. Eu quero ver um projeto, eu quero estudar, eu quero ver números. Veja, quem é que tem a melhor condição de propor uma reforma tributária no Brasil? O Ministério da Economia, sem dúvida nenhuma. Primeiro porque ele tem os melhores técnicos. E reforma tributária não é assunto para deputado, para senador. Desculpe. Não somos técnicos. Eu ainda sou economista, ainda conheço um quanto disso, mas nós temos lá muitos médicos, muitos advogados, principalmente, e outros que não são nem médicos, nem advogados, nem economistas, nem contadores, e que não entendem nada disso. Eu vejo os meus colegas me fazendo perguntas muito simples a respeito de impostos e tudo mais, e que a maioria não sabe. O governo, o Paulo Guedes tem na mão especialista em tributos norte-americanos, especialista em tributos do mercado comum europeu. Ele tem todos os computadores na mão, ele tem todos os dados dos contribuintes na mão, ele pode fazer modelos matemáticos, simular operações, e ele tem obrigação, eu já quase me desentendi com o Paulo Guedes, com quem eu me dou muito bem, mas quase já me desentendi com ele, porque ele fica com essa coisa de querer escrever um livro, cada dia ele publica um capítulo. Só que ele publica um capítulo hoje, você não sabe se daqui 2 meses ele vai publicar o próximo, você não consegue ler o livro inteiro, então você não... O que o Paulo Guedes pensa sobre a reforma tributária? Ninguém sabe, não sei se ele sabe. Mas ele tinha obrigação de colocar uma reforma didática. Se vamos simplificar os impostos, temos que simplificar a proposta. Uma proposta muito complexa, o povo não vai entender. Nós tínhamos que falar uma linguagem mais simples, como foi o Plano Real, uma coisa que o povo acabou entendendo, embora complexo. Uma engenharia econômica, mas que todo mundo entendeu. Olha, vejo com muita preocupação. Fernando Henrique tentou 2 vezes, você sabe disso. Lula, que tinha controle do Congresso, tinha controle com o mensalão e tudo mais, tentou 2 vezes. Tivemos mais umas 4 ou 5 PECs propostas por partidos e por outros, todas dormem em berço esplêndido. Às vezes uma é aprovada na Câmara, não chega nem a ir para o Senado, às vezes é o contrário. E ela, historicamente, não sai do lugar. E eu sempre me perguntei, por que isso acontece? Eu acho que a resposta para isso é o seguinte: a sociedade brasileira não tem um projeto de país, não tem uma visão de país, cada um quer defender a sua parte. Hoje você tem, por exemplo, se você vai mexer com os impostos, alguns vão sair beneficiados, outros vão sair prejudicados. Quem não paga hoje alguma coisa vai passar a pagar, ou quem paga X vai passar a pagar X mais 5, ou qualquer coisa assim. E se nós tributamos muito hoje o alimento, a roupa, os produtos básicos, podemos tributar menos, mas vamos ter que compensar isso em algum lugar. É preciso falar com clareza. O que é que vamos ter? Quais são os impostos? Quantos vão ser eles? O que o município vai poder cobrar? O que os estados vão poder cobrar? O que a federação vai cobrar? O que vai ficar com cada um? Olha, essa divisão se reflete no quadro geral hoje, viu? Nós temos na Câmara a proposta do Baleia Rossi, a 45. No Senado, a proposta do Rauli, que é a 110. Aí nós temos o Instituto Atlântico, que se bate por uma proposta que corre por fora. Aí nós temos um conselho de secretários da Fazenda, de municípios e de estados, que tem o movimento Simplifica Já. E o país não se entende. Se você for tributar os bancos um pouco mais, os banqueiros têm o seu lobby. Se for tributar a agricultura, tem a Frente Parlamentar da Agricultura. Se for tributar a indústria, a FIEP tem o seu lobby lá dentro também.
a política reflete esse desencontro da sociedade e nós temos aí um verdadeiro estado neurótico que não anda nem para frente nem para trás. Um governo que não se define, o Paulo Guedes fala em fazer mais um imposto. Ninguém confia no governo para fazer mais um imposto. Ele diz assim, se arrecadar muito eu devolvo. Ninguém acredita. Ninguém vai aprovar mais um imposto. Não sei, acho uma sinuca terrível que nós vivemos. Não vai sair esse ano. Eu disse isso há 6 meses atrás que não ia sair, disseram que eu era um derrotista. Está acabando o ano, não vai sair. O senhor tocou aí numa questão rápida das sessões não presenciais, explica-se, claro, pela pandemia. Mas eu também tenho acompanhado os trabalhos do Congresso Nacional, tanto do Senado como da Câmara, e o que me chamou a atenção também, e até entendo, que sessões não presenciais, telesessões, têm pouquíssimos debates, porque não só por causa da especificidade do momento que vivemos, porque é diferente ter um debate quando a gente está tete a tete. Eu estou sentado ao lado do debatedor, estou vendo aqui, ele levanta, passa um documento para mim, uma informação que eu não sei, eu leio, me convenço daquilo, falo, pô, estou errado ou estou certo. E parece que agora virou uma coisa que vamos até o final dos tempos, né? E sem ter sessões presenciais. Como é que o senhor analisa isso? Eu estou muito preocupado, porque daqui a pouco nem vai ter mais debate, acho que vai só chancelar as decisões, né? Já tem gente defendendo que parte das sessões sejam definitivamente via remota. Sou radicalmente contra. Não quero isso. Tudo que depender de mim, isso não vai acontecer. Aonde que está o maior prejuízo, Vila? Veja, presencialmente, nós tínhamos as comissões funcionando. Por exemplo, eu faço parte da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que é onde a gente mais trabalha. Que tem ali 20, 30 senadores, e aí realmente há um debate profícuo, porque é um grupo menor e se discute profundamente um projeto de lei, uma PEC, e essa PEC, para andar, tem que ter aprovação primeiro da CCJ, para depois ela ter o direito de ir para o plenário. A mesma coisa a Comissão de Assuntos Econômicos, a mesma coisa a Comissão de Assuntos, a Comissão de Educação, né? A Comissão de Meio Ambiente. Nós temos várias comissões. Todas as comissões deixaram de existir. Desde 16 de março que nenhuma comissão se reúne mais, nem presencialmente, nem virtualmente. Acabou-se tudo. A pauta hoje está exclusivamente na mão do presidente, Davi Alcolumbre, e ele faz lá um colégio de líderes partidários, que eles decidem o que vai ser votado, o que não vai ser votado, e ele define quem vai ser o relator de cada projeto. Tem um poder concentrado na mão hoje absurdo. Hoje, o Davi é a pessoa que decide pelo Senado, o Rodrigo Maia decide pela Câmara, o poder de cada senador e de cada deputado foi diluído. E veja, uma reunião virtual com 81 senadores. Nós temos o direito, em qualquer debate, de falar por 3 minutos. Mas você veja a loucura. Se cada um usasse os 3 minutos, isso daria 243 minutos. Isso são 4 horas. 4 horas para discutir um assunto. Ninguém aguenta. Não se faz isso. Quando está presencialmente, é outra dinâmica totalmente diferente. Na Câmara dos Deputados, imagina 513 falando 3 minutos cada um. Não fala, não tem como. Né? Mas o mais grave para mim é o não funcionamento das comissões. Aí realmente a coisa pega. Tá? E é claro, o presidente Davi e o presidente Rodrigo Maia devem estar adorando, porque quem os incomodava não incomoda mais, estão longe. Tá? Deixa eu colocar uma questão para o senhor. 2 questões para a gente fechar a nossa conversa. A primeira questão da pandemia. Como é que o senhor viu a ação dos governos? Porque acabou sendo diferente, né? Eu até imaginava que fosse uma ação mais unificada das prefeituras, governos estaduais e do governo federal. Como é que o senhor avalia, tendo em vista que nós estamos recebendo notícias assim muito preocupantes vindo da Europa, falam em segunda onda, né? E a reação dos governos, Portugal, Espanha, Itália, França, Reino Unido, Alemanha, é uma situação bastante difícil. Como é que o senhor avalia a questão do enfrentamento da pandemia? Olha, Vila, é uma coisa assim, essa última discussão sobre a vacina
chinesa, para mim, é a que melhor ilustra essa confusão toda. Então, o Dória se diz dono do Butantan, não é? E o Bolsonaro diz, eu não vou comprar a sua vacina chinesa. O que está por detrás disso? Não é a saúde da população, é a eleição de 2022. Eles não estão, nenhum nem outro, preocupado em primeiro plano com a saúde do povo brasileiro. Uma vacina eficaz, segura. Por exemplo, muita gente diz assim, eu não confio na vacina chinesa. Mas, meu Deus, não se trata de confiar na vacina chinesa. A vacina será brasileira, porque ela será feita aqui, pelo Instituto Butantan, pelos nossos pesquisadores, testada em 9.000 pessoas aqui no Brasil por médicos brasileiros. Não é? Vai ser fabricada, envasada aqui. Ah, mas isso vem de lá. Pô, mas a de Oxford também usa implementos que vêm da China. Então, o mundo hoje é totalmente integrado. Então, eu não tomo nenhuma vacina. Não é? A discussão se deve ser obrigatória ou não. É desnecessária. 85% quer se vacinar. Hoje já é obrigatório. Por exemplo, se você quer viajar para certos países, se você não tiver a vacina da malária, você não viaja. Você não entra em determinados países. Então, já existe obrigatoriedade para inúmeras vacinas em determinadas situações. Eu acho que nós nem precisávamos discutir essa questão de se é obrigado ou se não é, e nós criamos uma polêmica quando 85% da população quer tomar a vacina. Tá? Então, eu acho que falta pensar um pouco mais no povo, na saúde, e menos na política. Não é? Só pensam na próxima eleição. É uma tristeza isso. E não é só com relação à vacina. Com relação a quase tudo que se faz nesse país, estão se pensando mais na continuidade de carreiras políticas do que propriamente na população. É um dos problemas sérios que nós temos nesse país, né? Uma última questão, senador, que acho que é uma preocupação acho que de todos nós, uma certa angústia, na verdade, somada à preocupação. Nós temos uma crise, provavelmente a mais grave em termos de somatória de crise que nós tivemos, sem exagero, de 1929 para cá, creio eu, porque nós temos uma crise econômica profunda, uma crise na área de saúde pública, nem precisa dizer, temos uma crise moral, uma crise ética, faltam lideranças para o país, muitos dizem, e eu acho que é verdade, em parte também isso. O senhor, como é que o senhor avalia? Eu sei que é uma espécie de Deus e sua obra essa pergunta, mas como sair da crise? Olha, eu acho que existem pontos de ruptura na história, não é? Você, como historiador, sabe disso. Existem momentos em que as coisas... alguém já disse essa frase antes de mim, agora não me lembro quem foi que disse que quando não existe um líder de verdade, a situação inventa um, não é? Nós estamos indo por um caminho, Vila, realmente terrível em termos de economia, né? Estamos, parece que vendados à beira do precipício, dançando como se nada tivesse acontecendo. Bom, para você ter uma ideia, o desentendimento hoje, aquilo que nós falávamos ainda há pouco sobre a questão da vacina, da pandemia, se aplica em tudo. Você vê hoje o ministro da Economia ofendendo o ministro do Desenvolvimento, né? Você vê o do Meio Ambiente chamando de nhonho o presidente da Câmara e de Maria Fofoca um general 5 estrelas. Você vê o presidente sempre soltando desaforos e tal. Não é isso que o Brasil precisa, né? Nós precisamos de entendimento, união e pensar nas saídas para os graves problemas que temos. Mas isso não acontece no Senado, não vejo isso acontecendo lá, não vejo isso acontecendo na Câmara dos Deputados, não vejo o próprio Ministério, o próprio governo Bolsonaro com um líder firme que dê uma direção segura. Nós estamos bem perdidos e uma hora nós vamos ter que encontrar o caminho, porque, como você disse, a crise é a tempestade perfeita, tem tudo junto. Uma saída haverá, não vai abrir um buraco que o Brasil vai cair dentro e vão desaparecer todos, isso não vai acontecer. A saída vai existir, difícil de dizer exatamente qual é a saída, né? Mas ela vai aparecer no momento certo, seja pelo agravamento da própria crise, né? Chega uma hora que as coisas vão ter que acontecer de uma maneira mais sofrida ou menos sofrida, o Estado brasileiro vai ter que ser reformado, esses privilégios todos vão ter que acabar, a justiça vai ter que ser mais rápida, esse escândalo de 30 e tantos partidos
e mais 70 na fila para virar partido. Isso não é sério, isso vai ter que acabar. Esse Congresso Nacional que gasta 10 bilhões por ano, que poderia funcionar gastando 1 ou 2, vai ter que ser mudado. O Brasil vai ter que ser passado a limpo. Porque não dá para brigar contra a lógica. Nós estamos brigando contra a matemática faz tempo. Nós estamos insistindo em gastar mais do que se ganha, mais do que se arrecada. Olha, eu cheguei no Senado, eu fui relator do PPA, do Plano Plurianual. Vila, antes da pandemia, todos os anos já previam um déficit primário, ou seja, antes de pagar o juro da dívida, só o primeiro ano do novo presidente, depois do Bolsonaro, é que teria um pequeno superávit primário. Mas todos os anos do governo Bolsonaro seriam com déficit primário. Aí, a hora que junta o juro da dívida, então a coisa explode. Aí veio mais a pandemia, jogou mais 1 trilhão nessa dívida, que vai chegar a 100% do PIB. O dólar está indo para o valor que você está vendo que está indo, isso vai afetar, isso vai trazer de volta, já está uma inflação de alimentos e tal, a pessoa exporta para a China, você pode vender mais caro lá, daí falta arroz aqui, o petróleo sobe. Né? Nós estamos realmente, cada dia que passa pior. Agora o governo resolveu parar todas as reformas para esperar passar a eleição municipal. Você veja se isso tem cabimento, é de novo pensar em eleição, e desprezar a população. O que acontece na saúde, acontece na economia também. Tá? Não tenho a palavra mágica, eu não tenho, mas que vai acontecer uma saída, vai. Estou louco para que ela apareça logo. Senador, olha, agradeço muito a gentileza do senhor ter atendido o meu convite. Foi muito bom, acho que a nossa troca de ideias, a conversa, as ideias que o senhor apresenta. Eu acompanho muito aí a vida política em Brasília, aqui à distância, mas estou acompanhando para e passo, via TV Senado, via imprensa, né? Sempre tenho acompanhado o trabalho do senhor, dos 3 senadores, porque o Paraná provavelmente seja, não sei, o único estado que tem os 3 senadores do mesmo partido político agora, né? Que é do Podemos, né? E todo esse trabalho que o senhor desenvolve. Então, eu queria agradecer a gentileza do senhor e já numa próxima vez convidá-la para uma outra conversa. Estou sempre às ordens, Vila, foi um prazer enorme falar contigo. Grande abraço. Então. Valeu, um grande abraço, então, senador.